Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. A live do nosso querido Celeiro de Luz, o nosso centro espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, todos nós, mais esta noite, unirmos os nossos corações a Jesus, esse mestre que nos ama tanto, nos dá tanto e pede tão pouco por nós. Espero que todos estejam muito bem, que tenham passado uma noite de ano novo com muita paz, muita harmonia e que esse ano que se inicia traga novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de aprendizado, muito amor e muito mais paz do que aconteceu nos últimos períodos de nossas vidas, né? E quando a gente olha o histórico do nosso querido planetinha, são tantos problemas, são tantas dificuldades, né? Então, que esse ano seja renovado e que possamos, de alguma maneira, fazer parte desta transformação que o mundo precisa. O mundo precisa caminhar com passos mais largos à direção dos ensinamentos de Jesus. E a gente sabe exatamente que sem o perdão, sem a compaixão, sem o amor incondicional que esse mestre nos ensinou, o caminho estará na direção errada. Vamos, contudo, nesta direção que o mestre nos apontou. Espero que todos estejam muito bem e vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui nos acompanhando. Maria Terezinha, muito boa noite, feliz ano novo para você também. Olá, Néia Viana, boa noite. Marisa, como é que você está, Marisa? Espero que você tenha passado uma noite de ano novo muito, muito legal. Olá, Silvia, tudo bom? Grande beijo na sua família. Olá, Socorro. Espero que você e seu Carlos estejam muito, muito bem. Mando um grande beijo para ele. Feliz ano novo para vocês e para a família também. Oi, Patrícia, tudo bom? Espero também que a sua família esteja muito bem, que vocês tenham passado com muita paz. Ana Carla, feliz ano novo, Ana Carla. Sérgio Portela, tudo bom, meu amigo? Grande abraço para você. Manda um grande abraço para o Bernardo também. Bernadette, boa noite. Que Jesus te abençoe. É isso, Silvia. Feliz ano novo. Denise, tudo bom, Denise? Manda um grande beijo para sua filha, para os netinhos também. Elizabeth Marques, muito boa noite. Feliz ano novo para você também. Ipojucã, tudo bom, meu amigo? Feliz ano novo. Daisy, tudo bom, Daisy? Muito boa noite. Albertinho, meu irmão, boa noite para você. Espero que você tenha passado um ótimo ano novo. Lúcia Regina, tudo bom com você? Também feliz ano novo. Oi, Tereza, tudo bom? Espero que vocês estejam muito bem aí. Ana Carla. Ah, sobrinha do Albertinho, que legal, bem-vinda, hein, Ana Carla? Muito bem-vinda, hein? E as pessoas vão chegando e passando por aqui. A gente vai dando feliz ano novo para todos. Então, o que hoje nós vamos falar? Lembrando, para quem às vezes caiu de paraquedas, não sabe direito como é que funciona a nossa live, nós estamos fazendo a leitura do livro Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Já estamos mais ou menos na metade do livro. André Luiz, ele desencarna e é acolhido por uma colônia espiritual
onde habitam diversos espíritos. Nesse momento, ele já está em plena recuperação e procurando um local para servir, porque ele se sente, de alguma forma, em débito com tudo que está acontecendo. Tantas bênçãos ele recebeu, como ele foi acolhido pela família de Dona Laura, Lise, seu amigo, e ele gostaria de servir. Então ele está procurando uma área de serviço nobre, né, onde ele possa colocar para fora do seu coração todo o amor que ele acumulou nesses últimos dias. E hoje vai ser mais ou menos esse período de transição, onde ele vai sair da casa de Dona Laura para o primeiro dia de trabalho, vamos dizer assim, né? E ele vai ser acompanhado por um espírito e será levado para as zonas de retificação. Lembrando que quando ele chega, ele é acolhido nas áreas de auxílio. Fica nos hospitais durante muito tempo. Só que existe um ministério, um setor em nosso lar, onde é um setor ainda muito ligado às áreas umbralinas, às áreas mais densas que envolvem aqui o planeta Terra. E ele, de alguma maneira, quer servir neste espaço. Então, ele vai para esse ministério da regeneração e provavelmente ele vai trabalhar nas áreas de retificação. A gente vai ver hoje mais ou menos esse desenrolar. Eu acho que será por aí. Mas tem um ponto bem pequenininho, quase uma frase, né, no capítulo de hoje, que me chamou muito a atenção. Então eu gostaria que a gente se fixasse na nossa introdução nesse ponto. E esse ponto chama-se oração. Então, orar, o ato de orar, que muitas das vezes é tão distante do nosso dia a dia. Quantos momentos o clima pede uma oração, pede uma pacificação, uma mentalização, uma busca por essa conexão com Jesus, com Deus, e passa completamente despercebido que nós não estamos ainda habituados a essa prática tão importante que é a prece, a oração, a essa busca da paz interior. Então eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouquinho para ver se em 2024, já que a gente pediu tantas coisas, né? Provavelmente na virada do ano a gente pede paz, a gente pede harmonia, a gente pede dinheiro, a gente pede saúde, a gente pede muitas coisas. Isso é uma espécie de oração. Só que será que a gente também pede disciplina para orar mais, para buscar mais essa conexão? Será que alguém pediu assim, que eu gostaria, se eu pudesse, passar uma vez por semana o culto no lar com a minha família, que a gente pudesse se conectar a Jesus, abençoar os nossos lares? Muitas das vezes isso passa despercebido, porque nós temos tantas necessidades que aparentemente parecem ser mais importantes, que essas questões metafísicas, né, essas questões mais espirituais, a gente esquece, coloca no cantinho das nossas gavetas e fica por lá mesmo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa necessidade, a importância da oração. Então, antes de iniciarmos, vamos tentar entender o que significa oração. Eu me enxergo, né, como um pequeno vegetal ainda muito frágil, né? E não sou só eu vejo a humanidade com essa fragilidade dos pequenos vegetais. O sol está lá, brilhando para todos nós. O sol, nessa comparação, seria Deus. Ou para nós que estamos mais habituados a orar para Jesus, muitas vezes, o sol pode ser também Jesus. E ele está brilhando. Ele está tentando tocar todas essas pequenas plantas. Só que nós, de alguma maneira, nos escondemos, ficamos na sombra, ficamos em umas áreas assim reservadas, onde essa energia potente e que nos busca diariamente não nos alcança. O que seria a oração? Seria uma maneira que esses pequenos seres
que necessitam da luz do sol para fazer a fotossíntese, se movimentassem um pouquinho e conseguissem receber a energia transformadora. Então, Deus está vibrando o tempo inteiro o amor à nossa direção. Cabe cada um de nós, de alguma maneira, buscar esses raios de esperança, de paz, de harmonia, de saúde, de vida. Nós precisamos sair dos nossos casulos, dessa proteção que de alguma forma nos mantém isolados da energia criadora do universo, que é Deus, e irmos na direção dessa luz. A oração é isso. Ela nos permite entrar em sintonia com o Criador. Deus está sempre lá, como eu disse, vibrando, nos enviando todas essas bênçãos. Cabe a gente, de alguma maneira, transformar as nossas vidas e direcionar a nossa antena para receber da melhor maneira possível essa emanação divina. E quais seriam os tipos de prece? O tipo que, de alguma maneira, mais agrada a Deus seria essa forma de pensar louvando o Senhor. É claro que a gente fala louvar o Senhor como se Deus ficasse feliz com isso. É algo figurado, tá? Porque Deus não vai ficar, eu estou agora feliz porque o Leco, ele está pensando em mim, está louvando, está me adorando. Não é isso. Mas, de alguma maneira, quando nós pensamos em Deus como Pai amado, como ser superior, aquele que nos deu a vida, que nos dá a oportunidade de serviço, de alguma maneira nós estamos nos conhecendo, estamos nos colocando na posição em que realmente necessitamos estar. Vocês imaginam, por exemplo, um Napoleão Bonaparte parando para fazer uma oração a Deus? Napoleão se achava Deus. Então, quanto mais orgulho tivermos nos nossos corações, menos vamos louvar, menos vamos adorar esse ser que nos deu a vida. E quanto maior humildade, mais vamos compreender o tamanho das nossas existências e a potência que é a força divina. É por isso que os espíritos dizem que esse louvor a Deus agrada o nosso Criador. Porque ele compreende que nós estamos nos conhecendo. É o autodescobrimento. Louvar a Deus é compreender a dimensão da nossa estatura espiritual. Então, esse seria o primeiro objetivo, a primeira face da oração. A segunda face é aquela face que muitas das vezes nós esquecemos, a face do agradecimento. Quando oramos, falamos, meu Deus, muito obrigado por tudo. Muitas das vezes nós agradecemos uma promoção, agradecemos uma casa que conseguimos comprar, agradecemos o tempo que hoje não está chovendo, vai ter uma festa, graças a Deus não choveu, deu tudo certo. A gente agradece sempre as coisas boas. É ótimo. A gratidão é algo extremamente importante nas nossas vidas. Infeliz é aquele que não é grato, porque quando somos gratos, de alguma maneira também estamos em conexão com esse Criador. Mas ser grato só com as coisas boas é, de alguma forma, uma miopia espiritual. Porque as dificuldades, as dores, os sofrimentos, as quedas são
tão importantes em nossas vidas e precisamos também ter gratidão por esses momentos de dor. Ah, mas Leca, mas é tão difícil. Imagina, você está sofrendo e olhar para Deus, obrigado pelo meu sofrimento. Não, 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 não. Isso são para seres muito espiritualizados. Não é a nossa ainda. Mas é muito importante, quando a solução começa a acontecer, quando a vida começa a melhorar, a gente tem a maturidade de olhar para trás e ver quem nós éramos antes da dor, antes do sofrimento e quem nós somos agora. Muitas das vezes mais maduros, mais conscientes dos nossos objetivos aqui na Terra. Porque a gente fala muito sobre provas e expiações. Quantas provas nós temos em nossas vidas terrenas aqui são aquelas nossas pequenas missões e que são pesadas, são dolorosas, são tortuosas. E olhar para trás, olha, de alguma maneira eu consegui levar até o final essa minha prova. Agradecer as dificuldades que a vida muitas das vezes nos impõe. E também temos as nossas expiações, aquelas dores que de alguma maneira não conseguimos resolver. Ah, eu quero resolver isso e parece que nós estamos amarrados. Temos que passar por dores amargas. Chegar o momento, olhar para trás e ver quem eu me transformei depois que eu consegui enfrentar esse desafio na vida. Gratidão nesses momentos de dificuldade é amadurecimento. E eu fico imaginando os nossos mentores olhando para a gente e pensando: esse garoto aprendeu, porque sempre era uma rebeldia, o sofrimento o transformava num ser ainda pior, como aquele prego que vai bater no... Desculpa, o martelo que vai bater no prego e o prego fica completamente torto, que tem gente que toma aquelas pauladas e fica duro, fica firme. Muitas das vezes nós não, tomávamos pauladas e entortávamos e piorava a situação. E o objetivo, depois de tanto aprendizado nessa vida, e a vida vai dar paulada nas nossas cabeças, é ficar mais firme, de alguma forma, mais resilientes. Então, agradecer as coisas boas, mas também ter a maturidade de compreender que as dores são transformadoras. E o último estágio da oração, isso todos nós fazemos muito bem, é o momento que pedimos. Ah, meu Deus, me dá saúde, me dá alegria, me dá um bom emprego, um casamento melhor, um carro novo. A gente pede tudo, pede tudo. Isso também é orar, fazer parte da oração. Mas é muito importante compreendermos o que pedir. Porque quantas vezes os nossos desejos não estão em sintonia com os desejos divinos. Ah, mas Leco, é tão difícil porque a gente não sabe a vontade de Deus. Com certeza não sabemos. Por isso que Jesus nos ensinou há 2000 anos a pedir, mas após o momento dessa súplica, dizer as palavras mágicas: mas que seja, Pai, feita a sua vontade e não a minha. Porque muitas das vezes nós vamos pedir e se esse desejo for aceito, nossa vida vai tomar uma direção tão complicada, tão complicada. Por isso, é muito importante deixar claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas vontades, mas que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, porque Ele nos conhece profundamente. E às vezes eu fico pensando, né? Se Deus nos conhece tanto, se Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, por que pedir?
Ele já sabe o que nós precisamos. Por que agradecer? Ele já sabe que de alguma forma estamos gratos. Por que louvar? Ele já sabe que dentro de nós temos essa percepção de que Ele é o Criador. Na verdade, Ele sabe disso tudo. Mas nós precisamos tomar consciência de tudo isso que estamos louvando, pedindo e agradecendo. Quando nós estamos pedindo, quantas vezes passam-se alguns meses e a gente retorna a mente ao passado e pensa: meu Deus, graças a Deus eu não fui contemplado, eu não fui agraciado com aquilo que eu pedi. Porque ia dar uma confusão tão grande, tão grande, tão grande. O fato da gente pedir, o fato de nós agradecermos, serve para a gente ir também percebendo como estamos amadurecendo, como os nossos desejos estão se transformando, como a nossa humildade está cada vez tomando mais corpo, mais proporção em nossas vidas. Serve para a nossa autoanálise. Quando Sócrates, há 2.500 anos, foi lá entrar no oráculo de Delfos, e ele percebeu que existia uma inscrição: conhece-te a ti mesmo. Ele cria todo esse pensamento do autoconhecimento, da compreensão do tamanho da própria ignorância. A gente precisa olhar mais para dentro. Nós precisamos procurar mais respostas dentro de nós mesmos. E pedir, agradecer e louvar faz com que, de alguma maneira, a gente se movimente intelectualmente e espiritualmente, buscando respostas, buscando soluções, e o tempo vai passando, retomar essas nossas questões, essas nossas demandas e avaliar sempre: será que eu preciso ainda disso? Será que agora eu já não estou preparado para novos desafios? Então é muito importante estar sempre em conexão com esse Pai. Apesar dele ser onisciente, nós necessitamos diariamente dessa autoanálise, dessa busca pelas respostas que estão dentro de nós, e a gente precisa mergulhar diariamente e profundamente no nosso eu íntimo. Nós não temos esse hábito, e orar é, de alguma maneira, olhar para dentro e buscar o melhor que temos em cada um de nós. Eu acho que podemos ir para um exemplo prático da oração. É engraçado, né? Eu já falei para vocês que minha virginidade é quase uma pedra, mas que, de alguma forma, quando eu sonho, eu tenho recordações assim muito vívidas de experiências extrafísicas. Eu lembro uma vez que eu fui visitado por alguns espíritos e eles me convidaram para ver um trabalho que eles desempenham nas casas das pessoas. E eu fiquei surpreso. Falei: como assim? Não estou entendendo. Ele falou assim: Leco, é fácil. Faz uma oração aqui para você tentar subir um pouquinho o seu campo de visão e vamos tentar perceber na redondeza quem está orando, quem está pedindo ajuda. E aí eu me concentrei. Quando eu olhei, existia uma janela que estava com uma cor diferente. Eu acho que era verde. A iluminação. Deixa eu só voltar aqui, pessoal, que caiu a internet, tá?
Um minutinho que eu vou retomar aqui. Eu tô falando isso pro pessoal que depois assiste no YouTube. E o pessoal do YouTube não cai a conexão. Deixa eu voltar aqui pro pessoal do Facebook. Um minutinho. Vamos ver se retomou. Acho que não. Deixa eu ver aqui. Muito estranho. Eu acho que caiu, né? Voltou a conexão, pessoal? Eu acho que voltou, não voltou? Eu acho que agora voltou a conexão. Respondam aí, por favor. Eu acho que voltou, né? Então, vou retomar aquela história que eu estava contando, né? Sobre a oração. Eu estava sonhando e eu tenho essas lembranças bem vívidas dos meus sonhos. E eu fui levado para uma região e os espíritos pediram para eu olhar pela janela, para algumas janelas de prédios que estavam na nossa frente, e reparar se eu via alguma coisa diferente. E aí eu vi que tinha uma cor verde numa das janelas. E os espíritos disseram: olha, aquela casa ali está em oração. Então, nós fazemos parte de uma equipe de tratamento de emergência e nós vamos lá socorrer. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes parece que a gente vai orar e não, muitas das vezes não, ninguém sabe o que está acontecendo. Deus está lá vendo isso e ele está meio que distante. Existem espíritos socorristas que trabalham justamente nesta área, percebendo quem está com maiores necessidades e muito provavelmente cada tipo de cor estaria com uma necessidade específica. Eu lembro que a luz era verde, mas poderiam ser diversas outras cores, e os socorristas sabem quais são as necessidades mais emergenciais e menos emergenciais. Por isso que é tão importante, uma vez por semana, fazermos o culto no lar. E no final, aquela oração sincera. Quantas vezes as famílias estão em crises? Ah, ninguém quer fazer o culto comigo. Não tem problema. Dá seu jeito, fecha a porta do quarto, faz uma oração, de coração uma prece muito sincera. Essas emanações, esse pedido de socorro, vai ser atendido, vai ser levado até o plano espiritual. Não tenhamos dúvida. Nós temos que criar o hábito. Ah, Leco, eu esqueço completamente. Tudo é hábito. Se criarmos essa disciplina, uma vez por semana, daqui a pouco, antes de dormir, a gente vai estar orando e, de alguma forma, vamos criar essa nova sintonia, mente, a mente dos bons espíritos. Daqui a pouco a nossa casa está recebendo toda essa bênção. Então precisamos, nós já temos conhecimentos o suficiente para buscarmos esse auxílio. Toda prece é atendida. Tenhamos essa fé. Então vamos começar, pessoal? Eu acho que já dá para a gente iniciar a leitura do capítulo 26 do livro Nosso Lar, que se chama Novas Perspectivas. Vamos lá, então.
Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil. Lembrando que, capítulo passado, Dona Laura, mãe de Lísias, conversa com André Luiz e diz: Ah, meu filho, vai, mas não no espírito de curiosidade. Vai procurar algo, mas com o espírito de serviço. A curiosidade rapidinho acaba e aí você começa a ficar com quase com aquele corpo mole na hora do serviço. Você tem que já iniciar com um projeto vívido de trabalho nobre, sempre pensando no próximo. Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Tão importante este parágrafo. Antigamente, não estava nem um pouco preocupado com essa busca de Deus. Ele era o médico todo-poderoso, orgulhoso, vaidoso. O que nós falamos sobre a humildade? Vestir essa humildade verdadeira e compreender que existem tantos seres superiores a nós e que Deus é o nosso Criador e que, de alguma maneira, nos busca incessantemente. Orar é buscar essa conexão. Precisamos tirar muito desse parágrafo. A prece é extremamente importante. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André. É o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tem notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarence falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio, em visita de observações, que na sua maior parte redundam em estágios de serviço. Então, lembrando que André Luiz chega em nosso lar no Ministério do Auxílio, ele ficava lá nos hospitais sendo atendido, e agora ele já está buscando o Ministério da Regeneração, que é aquele mais próximo do umbral. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Ele realmente estava muito inclinado ao trabalho útil. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreenda agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada a produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio
seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Satisfeito, notava ele no fundo do meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Que a gente falou sobre a oração, né? Que pedir também é muito importante, porque a gente vai daqui a pouco olhando para trás e vendo, olha, que pedido tolo, como é que eu amadureci, como é que agora realmente os meus pedidos têm um outro tipo de apontamento. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra ínfima da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero da tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Esse velhinho é engraçado, hein? Porque todo mundo devia olhar para ele, né? Como aquele médico ainda vaidoso, orgulhoso da terra, cheio de conhecimentos da medicina humana, enquanto a medicina espiritual era tão mais profunda e distante do que ele havia mergulhado nos livros aqui da Terra. E ele pergunta: é mesmo você o ex-médico? Você está tão diferente? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando a resolução para o caso, dizendo então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Essa frase nós usamos muito na nossa casa espírita. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Identificando minha ansiedade, concluiu: é possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito a presença de Tobias, antes que se dirige às câmaras de retificação. Se eu não me engano, Tobias, ele aparece no filme Nosso Lar, não aparece? Eu acho que Tobias aparece sim. É um negro que trabalha com ele nas câmaras de retificação. Eu acho que é ele sim. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão, enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: às suas ordens. Conduzo-a, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado. Se deseja acompanhar-me? Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareciam colmeias de serviço intenso.
Percebendo minha silenciosa negação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui, isso é bem legal, hein, pessoal? Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. A gente está falando isso em 1939. 100 mil pessoas numa região da cidade, da área das fábricas de nosso lar. É porque nosso lar é bem grande, hein? Daí a momentos penetramos no edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave. E notando a minha estranheza, explicou o solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, essas escadarias com certeza vão levar para regiões que ainda não têm acesso a muita energia solar, muita iluminação, para não expor, não violentar os espíritos que acabaram de sair do umbral e estão sendo acolhidos em nosso lar. Tudo devagar, sem pressa, né? Respeitando a velocidade de cada um. É assim que se auxilia. E semana que vem, aí sim vamos iniciar o trabalho de André Luiz. Espero que tenham gostado desse capítulo. É um capítulo mais ou menos de transição, né? Onde ele rompe um momento de acolhimento no lar, que de alguma forma recebeu tão bem o lar de Dona Laura. E agora vamos entrar na fase de trabalho, essa grande transformação de André Luiz. Esse livro é muito legal, e eu espero que vocês estejam gostando também. E como hoje falamos bastante sobre oração, nada melhor do que fazermos a nossa primeira prece de 2024 aqui na nossa live. E que, de alguma maneira, possamos iniciar esse ano conectados com os bons espíritos e sempre inclinados ao trabalho edificante, ao amor ao próximo. Ainda é muito, muito distante o amor verdadeiro, a dedicação, né, integral, mas se pudermos iniciar uma pequena dedicaçãozinha, com um olhar mais fraterno, já é um início dessa caminhada. E é isso que nós vamos pedir hoje, que possamos iniciar essa transformação. Vamos lá fazer a nossa prece? Lembrando do nosso copo de água para a fluidificação dos bons espíritos. A gente já leu aqui também que basta colocar um copo de água ao nosso lado, que os bons espíritos vão colocar o remédio necessário para o nosso fortalecimento. Eu não preciso colocar a minha mão. Quem quiser pode fazer porque, de alguma forma, ajuda. Mas se quiser colocar só o copo com água do lado, os espíritos vão conseguir também tratar esse líquido tão especial e tão poderoso para nosso fortalecimento. Vamos lá fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, como de costume. Lembrar do que vencemos em 2023, 2022, 2021. Foram muitas lutas, muitos desafios. Perceber o quanto saímos mais fortes, mais unidos, com mais fé. E entender que as dores, os sacrifícios pessoais são muito importantes,
para o fortalecimento do nosso eu interior. Orar é agradecer também as dores, os desafios, as quedas, as derrotas, porque de alguma forma sempre sairemos mais fortes. Quantos momentos aquela questão que erramos na prova vai entrar tão forte na nossa alma que nunca mais vamos esquecer o conteúdo da matéria. E quantas vezes acertamos de primeira e cai no esquecimento um grande aprendizado. A dor é muito importante. Por isso, precisamos agradecer a Deus a oportunidade da queda e da força e energia para conseguirmos levantar e retomar a caminhada. Mestre amado, graças te damos, Senhor, pelos desafios que já tivemos e pelos aqueles que ainda vão surgir em nossas vidas. Pedimos não que o Senhor afaste as dores, os sofrimentos, as lutas edificantes, mas que o Senhor fortaleça os nossos ombros para que tenhamos coragem redobrada para encararmos as nossas provas e expiações. Fica conosco, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos momentos de saúde, de dores, de vitórias e de derrotas. Possamos ter em Ti o nosso porto seguro. Possamos confiar que Tu és o comandante das nossas embarcações e que não importa o que venha acontecer em 2024, se estamos juntos de Ti, estamos em segurança. Assim seja, Senhor. Obrigado, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Que Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, esteja em nossos lares, apaziguando todos os corações, o seu manto de luz, transformando as nossas vidas, trazendo a saúde necessária para cada um de nós. E que 2004 seja um ano de muitos desafios, muitas vitórias, muitas conquistas, e que todos nós possamos sair mais preparados, mais maduros e com ânimo renovado para servir sempre em nome desse Mestre que nos pede tão pouco e que nos dá tanto amor, tanta força e confia tanto nas nossas decisões. Agradeço de coração fazer parte desse grupo e que estejamos juntos o ano inteiro nesse nosso pequeno projeto. Fiquemos bem, fiquemos com Jesus e, acima de tudo, Deus Pai esteja no comando de nossas vidas. Boa noite a todos.